gente amiga, gente inimiga. Bom dia a você, ouvinte coletivo. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coletivo C e daquele jeito, com convidados especiais e com temas especiais também. Bom, gente, o tema de hoje é um tema que, inclusive, dentro da nossa própria área, em sexologia ou sexualidade, no fundo, ele é pouquíssimo debatido. Você encontra poucos estudos, você encontra poucas referências e você encontra poucos profissionais que abordam o tema, tá? Que é a questão da sexualidade com a pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Importante considerarmos, né, se defendemos a diversidade, e diversidade a gente não cansa de falar aqui que não é só as cores da bandeira LGBT, por diversidade a gente compreende, né, o espectro de todo e qualquer tipo de pessoa e característica que ela possa apresentar, e a ideia do nosso episódio de hoje, tá? Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo clínico e sou um coletiver. Vai lá, Ana. Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga e estamos aqui, estamos juntos, psicóloga clínica, essas coisas todas que vocês já sabem dos outros podcasts e estamos junto aqui. Tê? Oi, eu sou a Tereza Imbiruçu, sou ginecologista e obstetra também e eu acho que esse é um dos objetivos quando a gente pensa assim no coletivo C, né, Rafa, quando você falou da diversidade e tudo, que a gente tenta sempre incluir, você falar da sexualidade de uma forma mais ampla e eu acho que é isso que a gente vai fazer hoje. Eu sou Marina, eu sou psiquiatra e sexóloga. E, gente, quando eu conheci a Camila, né, quando a gente viu os vídeos dela, eu fiquei hipnotizada. Eu tive que assistir, assim, todos, assim, fui vendo um após o outro. E realmente, assim, eu acho que é um assunto muito importante, né, até para a gente tornar visível, né, as pessoas com deficiência que realmente no nosso meio, mesmo a gente estudando e tudo mais, é um tema pouco explorado. E seja bem-vinda, Camila. E a Marina já deu o nosso spoiler. Então, Camila, se apresente. Seja bem-vinda. Oi, gente. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Camila, eu tenho 33 anos e moro em São Paulo, sou cadeirante, minha deficiência é de nascença. E esse ano eu botei em prática um projeto que já estava no papel há um tempo, que é o Além da Cadeira, que é um projeto digital que atualmente está atuando no Instagram e no YouTube, para falar sobre a vida da pessoa com deficiência além da deficiência, né? Que são as coisas que a pessoa com deficiência é vista só como deficiente, né? Mais nada. Tudo que gira em torno da pessoa, o pouco que é falado, o pouco que é abordado sobre isso de maneira geral para a sociedade, é sempre limitando a gente só a nossa deficiência, esquecendo que a gente tem que nós somos humanos complexos e inteiros como todo mundo, né? E aí a gente se conheceu, né, através do meu vídeo sobre sexo. Foi, que eu fiz exatamente. recentemente, falando sobre esse assunto, que é um assunto que é pouco abordado, e quando é abordado totalmente errado, assim. E eu sei que tem O que é muitas... uma abordagem errada? Eu acho que seria bom já começar, né? Boa. Olha, para começar, assim, é muito... Primeiro que sexo já é um tabu por si só, né? Uhum. Sexo para todo mundo é um assunto tabu. Pessoa com deficiência é outro tabu. Juntou os dois, é uma coisa que é praticamente intocável. As pessoas já partem do princípio de que nós não fazemos sexo. Nós não temos condições de fazer. E nem temos vontade, nem temos, né, nada que envolva. E então, assim, a abordagem é... Primeiro que não se fala. Segundo que quando a gente toca no assunto, as pessoas ficam meio assustadas. Nossa, mas faz sexo? Nossa, mas tá grávida? Nossa, mas tem filho? E assim, é tudo um susto. Parece uma coisa muito... As pessoas ficam ainda muito chocadas
Uhum. Então, mas essa parte do errado seria o ficar chocado com a sexualidade. Eu acho que... É o tratar a pessoa com deficiência como se fosse um anjinho. Eu acho que são várias questões, não é só anjo. Alguns tratam como se fosse criança, né? Outros tratam como se fosse doente. E deficiência não é nem uma coisa nem outra, não é nem infantilização e nem doença. Sim. Eu estava até vendo eu estava lendo um artigo que falava um pouquinho sobre isso, e aí eles colocavam assim, a importância, por exemplo, da educação sexual também, para as pessoas que vivem com alguma limitação, para as pessoas que vivem com deficiência, né? Tanto assim dos familiares em si, dos professores, dos profissionais de saúde. Como que foi isso assim para você, Camila? O que é que você sentiu assim, se você, né, se você teve acesso a essa informação? O que você acha que limita essa educação sexual para as pessoas que têm deficiência? Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que, na verdade, a educação sexual sobre especificamente pessoas com deficiência, ela não prejudica diretamente a pessoa com deficiência, mas os outros. As pessoas que não têm deficiência, na verdade. E aí, sim, de maneira indireta, acaba prejudicando a gente. Pela postura das pessoas sem deficiência com relação ao assunto, isso acaba afetando a gente. Porque, assim, eu vou falar de mim, fui criada pela minha mãe como uma pessoa normal que eu sou. Então, todas as etapas normais da vida, beijo, sexo, tudo foi tratado normalmente em casa, né? Então, para mim, nunca existiu essa dificuldade dentro da minha cabeça. De que, não, como é que eu vou fazer? Será que dá para fazer? Eu posso fazer? Sempre soube que eu ia fazer. A questão é os outros acharem que a gente não faz. E aí, assim, tive muita dificuldade de me relacionar ao longo da vida por causa disso, né? Porque eu não sou vista como mulher. No meu caso, sou heterossexual. Então, a dificuldade dos caras me verem, me enxergarem como possibilidade em qualquer lugar, na escola, nas baladas, então, era muito pequena. Mas educação sexual, eu acho que... Bom, educação sexual... Não me façam falar sobre educação no Brasil, gente. Ainda mais educação sexual hoje, né? Ainda mais educação sexual. Mas pode xingar, a gente está aqui. Sobre isso. Eu acho assim, um absurdo que na escola a gente seja obrigado a aprender a fórmula de Bhaskara e a gente não tenha uma disciplina de educação sexual obrigatória. Entendeu? Quais são as chances da gente usar a fórmula de Bhaskara na vida e quais são as chances da gente fazer sexo na vida, entendeu? Da gente usar nosso clitóris, né? Pois é. Acho mais importante a gente saber onde é que tá. Oi. Não, desculpa, eu perdi o finalzinho. Mas eu, nesse trabalho, né, que eu vi alguns relatos, assim, na verdade, um estudo pequeno, com 18 pessoas, tinha alguns brasileiros e algumas pessoas de um centro lá nos Estados Unidos, e eles falavam, assim, que a grande dificuldade deles era, por exemplo, como que a família também lidava com essa sexualidade, no sentido, assim, de super proteger, sabe? Uma questão, assim, com que, por exemplo, até mesmo na fase da adolescência, né, que é uma fase, assim, de construção, de autoimagem, de autoconfirmação, então existia, assim, uma certa superproteção da família para que não se falava tanto em sexo por conta disso, sabe? E deixava, às vezes, até, como você falou no início, a pessoa num lugar mais infantilizado, num lugar mais vulnerável, talvez, não sei.
Por isso que eu te perguntei, né? Mas eu acho que pela sua experiência você teve um acesso diferente a isso, né? A minha família não é capacitista. Capacitista é o termo que a gente fala, que a gente usa para falar justamente dessa tratativa de criar ou tratar as pessoas com deficiência como incapazes, tá? É o termo capacitismo. É que nem racismo para negro, homofobia para LGBTQI+. O capacitismo é o termo correto relacionado a pessoas com deficiência. A minha família não é capacitista, a minha mãe, muito menos, mas tem muita família que é. E aí é o que eu digo para você, a educação sexual para eles, para a família, porque a pessoa com deficiência sabe que ela quer fazer e que ela pode fazer, provavelmente. Ela sabe do que ela sente, ela sabe dos desejos que ela sente. O problema está justamente na família, que não é uma pessoa com deficiência, não ter essa educação. Por isso que eu sempre digo, a educação é muito mais para quem não é, para quem age daquela forma do que para quem sofre. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, Camila, que a gente teve um episódio falando sobre a questão de performance, essa questão de genitalização da sexualidade. Eu Sim. acho que esse é um lugar onde começam todos os preconceitos, talvez. Porque conforme a gente vai genitalizar a sexualidade, a gente acaba olhando para a pessoa que não consegue mexer membros inferiores ou não consegue mexer os dois membros, não sei. Mas a gente vai olhar e vai achar que, tipo, então ela não tem prazer. E esquece que tem todo um resto de corpo, né? Esquece que não precisa ser genital, que a sexualidade não precisa ser genital. Eu que acho você que acha? sim, esse é um problema, esse é um dos pontos, mas eu não acho que é só isso com relação a pessoas com deficiência, porque, por exemplo, existe um estigma muito grande em relação a sexo para pessoas que têm deficiência intelectual. Né? As pessoas não têm um entendimento, por exemplo, vou dar um exemplo, de que síndrome de Down tem relacionamento, e tem. E eu tem conheço... uma hipersexualidade, inclusive. Exatamente. E eu conheço um monte, e assim, namoram, casam. Então, aí já não é uma questão de anatomia, né? Sim. É a parte da infantilização, de achar que porque tem uma deficiência intelectual é uma criancinha. E não é. Eu conheci, inclusive, uma família que tinha um menino com Down, e era o contrário. Tipo, o menino era hipersexualizado, é assim, mesmo, inclusive, ele agarrava as pessoas e ficava se esfregando nelas, era assim, muito difícil, e essa família, ela ria disso, achava que, tipo, olha só, ele tá fazendo de novo, como, tipo, também tem esse outro lado, né? É Tipo, infantilização, é como exato. Imagina que eu associo essa cena que você está me contando a quando um cachorrinho fica trepando na almofada. Era exatamente isso. Que a gente Era dá exatamente risada. essa sensação. E não é um cachorrinho trepando numa almofada, é uma pessoa E tentando a expressar. almofada também não é uma almofada, né? E É a uma almofada pessoa. não é uma almofada, é uma outra pessoa. Agora, eu não posso falar nada, absolutamente nada, a respeito do viés psicológico. Mas até que ponto isso aí não é uma sexualidade reprimida, que esse menino não tem... porque se ele tem desejo e é proibido, digamos assim, de transar, como é que ele vai fazer? Sim. Eu acho pensando que... numa... Pode falar, Tê. Não, eu acho que aí tem realmente um outro ponto, como a Camila falou. Porque, assim, às vezes né, existe esse mito, assim, de que a pessoa com alguma deficiência, né, ou física, ou às vezes intelectual, ela vai ser assexuada, ou ela não vai ter a sua sexualidade, ou ela não deve ter a sua expressão na sua sexualidade. E aí, quando a gente vê uma demonstração, né, dessa expressão da sexualidade, às vezes
o olhar é voltado para essa pessoa como se fosse, nossa, mas, né, de surpresa, mas transa, mas não transa, mas quer beijar, quer, né, quer falar de sexo. Então, até que ponto também existe essa hipersexualização na cabeça da sociedade, né? Mas porque talvez, por outro lado, enxergue como se fosse mais assexuado, né? Então fica aí uma linha, não sei, uma linha tênue, assim, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu fiquei pensando Mas isso... Deixa eu falar, Mar. num outro aspecto, e assim, a gente está falando aqui sobre esse sexo performático, né, e que é muito voltado para a genitalização e para corpos também super padrão, né, na maioria das vezes, né, e que nem são padrão de ninguém, né, são corpos padrão que inventado por uma cultura, assim, né. E tem um outro lado que a gente vem falando em vários podcasts sobre objetificação do corpo, né? E sobre como isso pode ser usado, assim, tanto pessoa trans quanto corpo gordo, usado como fetiche, né? Então, assim, você é vista como algo diferente daquilo que é considerado padrão, né? Eu queria saber se você já vivenciou alguma experiência, assim, que você se sentiu objetificada de alguma forma, sabe? Então, deixa eu te falar. Eu acho que tem uma coisa muito curiosa de como a sociedade lida com a sexualidade das pessoas com deficiência é justamente isso. Ao mesmo tempo que nós somos considerados assexuados, a gente é um grupo que sofre abuso sexual pra caramba, e aí isso fica escondido, porque como ninguém lembra que pessoas com deficiência são seres sexuais, ninguém lembra também que a gente também sofre abuso sexual. E existe muito abuso sexual dentro de casa de pessoas com deficiência. Muito. Justamente por questões de mais dificuldade de defesa, né? Uhum. E também tem essa coisa do fetiche, né? Querer fazer para satisfazer uma curiosidade, como se a gente fosse um bicho estranho, né? Um negócio diferente. Cara, eu sou só uma mulher sentada numa porcaria de uma cadeira de rodas, entendeu? A única diferença é essa. Se eu estou sentada numa cadeira normal, ninguém está vendo a diferença. Exatamente. Existe todas essas dualidades, né, a respeito desse assunto. E é realmente uma coisa de que só Freud explica. Eu, como uma pessoa leiga, não consigo entender a cabeça da sociedade com relação a isso. Não consigo. Falo, vocês ou acham que a gente é assexual e não faz sexo, ou vocês estupram a gente, ou vocês acham que a gente é um fetiche. Galera, vocês estão muito loucos. Sim. Eu acho, inclusive, que assim, o teu canal ele tem muito um sentido de educar as pessoas que não são deficientes, que nem você mesmo falou, né? Tipo, Isso. a maior parte das pessoas que precisam dessa informação realmente são os não deficientes. Eu queria saber, assim, como é que tem sido a repercussão disso? Você recebe muitas mensagens? Como é que você está sentindo, né, dessa experiência de compartilhar essas informações? Eu acho que ainda está muito pouco, está muito pequeno. A minha maior dificuldade está sendo justamente audiência. E por causa disso, inclusive, eu dei uma virada de chave. Que assim, na verdade, quando o Além da Cadeira surgiu, a ideia era falar sobre vários assuntos. Tá? E aí eu acabei engatando em umas de falar muito só sobre deficiência. Só que agora eu dei uma virada de chave, inclusive falei disso no meu último vídeo, que eu vou, de fato, voltar às origens e vamos falar sobre vários assuntos. Porque, assim, duas questões. Só deficiência tem uma hora que como é que se fala? O YouTube? Não. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. A quantidade de assuntos. Isso, Repertório. Repertório. Conteúdo que só chama. Deficiência, o repertório acaba, gente. Eu não tenho tanta coisa assim só para falar disso toda. Eu posto vídeo toda semana. Uhum. E outra coisa, eu quero que o canal tenha, porque assim, internet vocês sabem como é que funciona.
Se não tem números, esquece, a gente morre. Uhum. Né? Se não tem seguidor, se não tem inscrito, se não tem view, se não tem comentário, se não tem like ou dislike, né? Não interessa. O conteúdo não sobe no tipo, não engaja, né? Outras pessoas não recebem a sugestão, enfim, o alcance não chega nunca. E eu preciso ter muitas fontes de interesse para poder subir esse canal, né? Porque a minha intenção é que daqui, sei lá, um ano, mesmo que seja o meu primeiro vídeo que eu fiz no começo da pandemia, tenha ainda algum alcance. Uhum. E eu não estou tendo muita... Você está falando de mensagem, eu recebo muito pouco. Eu tenho pouca gente me seguindo ainda. Uhum. E eu acho que isso também é um problema. Lógico, é difícil para todo mundo, tá? Mas a questão da deficiência, ela interessa até a página 2 para as pessoas. Tá? Ela vai lá, assiste o vídeo porque tem curiosidade, mas não é um conteúdo que ela quer realmente aprender. Se você pegar a maior influenciadora digital com deficiência do Brasil, que é a Mariana Torquato, ela tem 100 e poucos mil inscritos no canal. Uhum. Pega faz isso versus o maior influenciador digital do Brasil de aleatoriedades, Felipe Neto, 40 milhões. Então, É uma diferença muito grande, né? É gritante. E tudo bem, vai, eu peguei o Felipe é uma coisa muito fora da curva mesmo. Mas pega qualquer outra influenciadora digital de beleza, que seja grande. Qualquer uma que seja conhecida, como a Mariana Torquato é conhecida no meio de pessoas com deficiência, qualquer outra tem muito mais. Uhum. Entendeu? E essa coisa. E é sobre tudo, tá? É uma influenciadora digital. Aí a gente vai falar num assunto que me deixa emputecida. Pode falar palavrão? Pode, deve. Pode falar palavrão e pode xingar o presidente. Um negócio que me deixa emputecida, que é o seguinte: a esquerda se une para falar sobre minorias sociais e ainda esquece que tem deficiência no meio dessas minorias, né? Com todo respeito a quem é negro e a quem é LGBTQI+, eu amo todos vocês, mas vocês podiam lembrar que a gente existe também, né? Porque, assim, não se fala de mulher com deficiência no feminismo, não se fala sobre homossexualidade e deficiência, não se fala sobre pessoas com deficiência no racismo. E, assim, se você pega um influenciador digital que fala de racismo, estoura. Agora, você pega um influenciador digital que fala de deficiência, não estoura. Eu falei muito sobre isso inclusive, eu mandei uma mensagem para eles, né? Magalu fez aquela ação de programa de trainee para negros, né? Uhum. Achei maravilhoso. Eles vão fazer para pessoa com deficiência também? Não vão, né? Então, assim, é complicado, porque até mesmo dentro do nosso grupo de lutas sociais, a gente ainda é esquecido. Eu acho que é porque essa questão da infantilização, né? Não é olhado como uma pessoa que trabalha, não é olhado como uma pessoa que transa, não é, tipo, é aquele Como negócio, uma pessoa que mas... consome, né? Exato, como uma pessoa que consome. Não, exatamente. Ninguém olha a gente como consumidor. Uhum. Eu gosto muito de consumir conteúdo na internet sobre beleza. Aí... Inclusive, esse é o jabá, né? Que a gente vai fazer para você arrumar um patrocínio de maquiagem. Esse é o jabá. E aí eu fiquei muito brava também, por exemplo, que uma marca muito famosa de maquiagem lançou uma linha de make da Frida Kahlo. Não pegou eu achei um absurdo influenciadora digital com deficiência para fazer a porcaria do publi dessa marca.
Olha, você falou bem lembrado, Camila. Eu liguei para uma amiga para falar disso, falando que ela trabalha nessa empresa. Eu falei, fulana, como assim me coloca um bando de mulher, quase umas bailarinas andando tudo, entende? Sendo que o símbolo da Frida não é esse. Nossa, bem lembrado, bem Muito lembrado. incoerente, né? Eu fiquei Muito. muito brava, porque assim, eu, por exemplo, eu como consumidor adoro essa marca, eu uso muitas coisas deles. E mandei uma mensagem para os caras também. Falei, meu, vocês não pegaram uma influenciadora digital com deficiência para fazer campanha de uma marca, de uma linha de maquiagem que vocês estão assinando de uma mulher com deficiência. Que também, desculpa, vamos combinar que é pouquíssimo falado que a Frida era uma mulher com deficiência também, né? Uhum. Frida era uma mulher maravilhosa, Frida era uma artista, Frida sofreu relacionamento abusivo, e o fato dela ter deficiência não fez nenhuma diferença na vida dela. Pô, gente, ela começou a pintar deitada numa cama depois de sofrer um acidente. Uhum. E, inclusive, essa questão do relacionamento abusivo, né? Eu acho que também é um outro lugar que a gente precisa entrar, que Sim. você falou, né? A Frida sofreu um relacionamento abusivo e ficou muito tempo nesse relacionamento, né? E não saiu desse relacionamento. E quanto que tipo, para a pessoa que tem deficiência, o relacionamento é quase que assim, que sorte, né? Que sorte que tem alguém que gosta de você, então fica nele. Então Que anjo aguenta. que é esse cara, né? Exato. Então aguenta tudo o que ele te fizer, porque afinal de contas, ele já tá até gostando de você, né? Eu sofri bastante disso na vida, não porque eu escutava isso em casa, tá? Não escutava, não. Mas eu tinha uma autoestima tão baixa, e ainda, na verdade ainda tenho, pela deficiência, que qualquer coisa, qualquer pessoa que olhasse para mim, eu aceitava, mesmo não gostando da pessoa, mesmo não querendo aquela pessoa. Então, já fiz sexo, por exemplo, com pessoas que eu não queria fazer. Porque eu achava que era aquilo ali mesmo. Eu não ia ter opção, não posso escolher, não sou uma mulher normal. E relacionamento abusivo, eu, na minha concepção, né, posso estar errada, vocês são da área da saúde mental, podem me corrigir se eu estiver errada. Mas relacionamento abusivo, na minha visão, pega muito pessoas com autoestima baixa, né? Pega bastante essas pessoas. Uhum. E autoestima baixa é uma coisa muito presente na comunidade com deficiência. E você acredita que deixou muitas marcas, assim, como foi a repercussão para você, assim, de tudo isso que aconteceu na tua história, assim? Você se relaciona hoje? Oi? Hoje você tem algum relacionamento? Então, hoje eu namoro tem 10 anos. Mas sim, deixou bastante. Eu tive bastante. Eu tenho feridas abertas ainda, de coisas do passado com relação a isso. E assim, como que você vê essa questão dos relacionamentos hoje, Camila? Através desse momento que a gente vive da tecnologia, né, de relacionamentos virtuais, de aplicativos de relacionamento, você acha que isso abre um espaço maior para que pessoas com alguma deficiência se relacionem, né, com outras pessoas e se coloquem mais assim nessa vida social? Ou você acha que ainda não é o caminho, assim? O que você pensa desses aplicativos de relacionamento? Então, vamos lá. Tem várias facetas a respeito desse assunto. Primeiro que a internet, de maneira geral, não só com relação a aplicativos e sites de relacionamentos, a internet, de forma geral, é um lugar que é absolutamente acessível, né? Porque enquanto a gente tem, por exemplo,
dificuldade de locomoção de ir para uma balada, a gente não vai ter dificuldade de locomoção para acessar um site e conhecer pessoas, né? Um aplicativo pela internet. Então, de maneira geral, a internet já é um espaço mais acessível para pessoas com deficiência. Agora, assim como tudo na internet, porque a internet é uma coisa maravilhosa, gente. Quem está estragando a internet é o ser humano. A gente tem que... É que nem o cristianismo. Oi? É que nem o cristianismo. Cristo é legal. Cristo é legal, no futuro. O negócio da internet é o seguinte: sim, sites e aplicativos de relacionamento poderiam ser legais para pessoas com deficiência, principalmente as que têm mais dificuldade de locomoção, né? Que têm mais dificuldade de acesso para sair, conhecer gente, né, ao vivo, na vida. Mas, porém, contudo, entretanto, 2 problemas acontecem. Predadorismo, né, gente querendo abusar. Então, pessoas com deficiência são iscas mais fáceis. E segundo, que me inventaram a porcaria de um aplicativo tipo... Como é que chama? Gente, eu namoro há 10 anos, eu não lembro mais o nome dos aplicativos, não uso esses aplicativos. É Tinder, Happn. Happn, isso aí. Inner. Tem o Inner Inventaram um agora. Happn de namoro para pessoas com deficiência só. Nossa, mas daí você Pessoa com deficiência só pode namorar pessoa com deficiência, tá? Eu vi aquilo e falei, quê? Então, assim, deveria ser bom, deveria, mas a gente vai lá e, né? Dá uma deturpada. Caga no pau, como a gente faz com quase tudo. Eu acho que, de novo, a gente volta para essa questão do hipercuidado, achando que, tipo, assim vai ser, né? Assim, como as pessoas com deficiência vão namorar só pessoas com deficiência, assim vai ser mais protegido tudo, né? E o que é uma grande besteira. Eu acho normal, e eu também, de novo, vou sempre falar isso, tá, gente? Porque eu não sou formada em nenhuma área relacionada a... Camila, fica tranquila, não precisa dar esse briefing toda hora. Pode ir. Vai. Mas, assim, a gente também pode falar bobagem aqui, então fica tranquila, tá tudo certo, estamos em casa. A gente, eu convivo com pessoas, convivi, na época, eu fiz por muitos anos teatro, num grupo de teatro inclusivo, num projeto de inclusão. Esse projeto de inclusão, ele na verdade, ele é realmente de inclusão, tá? Tem pessoas com deficiência e sem deficiência nesse grupo de teatro. E eu convivi por muitos anos, foi lá que eu conheci meu namorado. E, assim, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, com Down, se relacionarem com outra pessoa com Down. Aí, a pessoa me pergunta, mas está vendo? Só namora com Down, tem que namorar com Down. Não, amigo. Qualquer ser humano na face da Terra vai se relacionar com quem tem afinidade, certo? Se você não tiver afinidade nenhuma com a pessoa, de comunicação, de personalidade, de tipo de vida, você não vai se relacionar. Eu não vou. Você vai? Você namora com uma pessoa que tem nada a ver com você, Ana? Eu não namoro bolsonarista. Não tem nada a ver com a tua vida. Nada a ver com você. Vai namorar com... Não sou nem amiga de quem votou no Bolsonaro, gente. Não sou nem... Não tá nem na minha rede social. E o Down é a mesma coisa, gente. Não adianta você querer achar que uma pessoa com síndrome de Down, que tem uma mentalidade diferente, sim. Ninguém está negando isso quando está falando que eles devem ser incluídos na sociedade, ouvidos e terem a vida afetiva e sexual deles validada. Ninguém está negando que eles têm diferença de intelectualidade. Eles não vão namorar com uma pessoa completamente diferente deles. É óbvio que esse relacionamento não vai dar certo. Isso é uma questão... isso é básico para todo mundo. Eu tenho uma deficiência física. O meu namorado, por acaso, também tem uma deficiência física no braço. Mas, assim, eu tive
alguns relacionamentos na vida, 2 namoros sérios, contando com esse, e ele é o primeiro. Me relacionei com um monte de gente que não tinha deficiência. Então, assim, esses aplicativos... eu acho que essa é uma questão importante. Aliás, deixa eu aproveitar o espaço para falar sobre isso também. Vocês viram o decreto de educação especial, né? Esse é um erro comum em todos os aspectos da inclusão. As pessoas acham que segregar é incluir. Uhum. Então, assim, vamos trazer fulano para a sociedade? Vamos, mas eles vão ficar ali no grupinho. Tô incluindo, tô trazendo ele, tô tirando de casa. Mas tá lá no grupinho. Então, PCD só namora PCD. Eu já vi gente negra falando isso também, que acha que negro só pode namorar com negro. E é uma coisa que, assim, a gente só caga, né? A gente só pega essa coisa de segregação e parece que mais... A gente fica só ratificando a segregação, ratificando, que nem no decreto da escola especial. Não, mas eu tô dando educação para as pessoas com deficiência. Tá, palhaço, mas você tá prendendo todo mundo numa jaula. Jogando num canto. Nossa, um retrocesso, assim, quando eu vi isso, eu lembrei, minha mãe era professora de uma escola pública em Salvador, né? Minha mãe trabalhou nessa escola há quase 40 anos. E eu lembro quando pequenininha que eu ia nessa escola e tinha uma sala e estava escrito assim, eu lembro muito bem, sala de alunos especiais. E era uma sala bem pequenininha, lá no fundo dessa escola pública, né? E, assim, o horário do recreio, o horário de intervalo era diferente, o horário que eles entravam e que eles saíam era diferente. Então, assim, quando eu ouvi isso na mídia, de que iria voltar, eu falei assim, gente, mas isso é um absurdo, isso é um retrocesso, né? Tudo que a gente fala hoje é totalmente diferente disso, de você separar, de você deixar num canto, de você ter horário diferente, de você ter contato diferente. Então, realmente, não sei de onde partiu essa ideia, gente. Parte da ideia de que foi um decreto feito cheio de gente que não tem deficiência e nem tem estudo nenhum a respeito disso e que literalmente tiram as informações do cu, né, para fazer as coisas. Que é de lá que vem toda a merda, né? Inclusive vem dinheiro, né? 30 mil. Olha, você viu que larguinha ela, né? Eu tô até agora tentando entender. Gente, nunca por Deus, eu tô até agora tentando entender que o cara... Sério, que o cara pensou que ninguém ia notar que tinha 30 mil reais na bunda dele. Exato. Gente, Mas esse cara faz phishing. Esse cara faz phishing para caber naquele... Esse cara faz o pé, não é só... É o do pé já, não, gente. É o do pé. Eu pensei nisso, eu falei, gente, que raba! Exato. Vou botar aqui, ninguém vai notar, não. Não, e eu vou ficar aqui sentadinho, ó. Tem alguns pontos... É que assim, eu acho que, às vezes... O problema não tenho. Se eu botasse aqui na bunda, fico sentada na cadeira, ninguém ia perceber que eu tenho 30 pau na bunda. Tem suas vantagens. Tem suas vantagens, rapaz. Então, eu acho que também, hoje eu tô querendo falar dessas dualidades, né? Eu acho que, assim, essa questão de querer tornar um lugar, né? Assim, criar um lugar das pessoas com deficiência e segregar, a gente vê isso muito com as pessoas trans. Porque, por exemplo, a gente participa de um ambulatório de atendimento a pessoas trans, e, assim, não tem, assim, mesmo uma justificativa para você criar um serviço para as pessoas trans separado das outras pessoas, tipo, mas assim, a invisibilidade é tanta e o preconceito que, assim, acaba que tem um sentido pensando em como a sociedade funciona, mas se a gente for pensar no ser humano, não faz sentido algum, assim, Tanto é que
Tanto é que foi quando a gente começou e fundou esse ambulatório lá na Unifesp, uma das nossas premissas é um ambulatório que tem tempo para terminar, porque o nosso objetivo é que essa atenção que a gente está dando hoje aqui vá para a atenção primária. Porque é isso mesmo que a Marina falou, tipo, uma pessoa trans que tem uma sinusite não procura atenção primária porque sofre preconceito. E aí vai para um ambulatório especializado, como se o nariz dela fosse diferente do nariz de uma outra pessoa. O nariz trans. É o nariz trans. É como Mas, se a gente, gente tudo tivesse que isso humanizar as permeia- pessoas, né? Mas aí entra um conceito, novamente, que eu acho muito interessante, eu sempre insisto nisso, da gente tirar de certas pautas apenas das discussões LGBTs para ampliar para essa questão da diversidade. Por exemplo, a gente está falando aqui do conceito ainda de cis-normatividade, entendeu? De corpos específicos, relações específicas, pessoas específicas, têm autorização para tanto, entende? Mas eu gostei muito da fala da Camila, duas questões. Uma que você lembrou muito bem, que é a respeito do abuso sexual e de violência sexual contra pessoas com deficiência, principalmente intelectuais também, né, dentro de casa. Isso é um dado enorme e a gente não dá tanta atenção para isso. E da exclusão dentro das próprias minorias. E eu deixo isso aqui para os militudos de plantão entender que você não está conseguindo militar com tudo e todos, entende? Então, ao invés de invocar com certas maiorias, olha para o umbigo e veja se está vendo certas minorias. Eu estou com ranço, sabe? De algumas discussões que a gente percebe que estão rasas. E foi muito bom você ter citado, porque uma vez eu conversei com um cara no aplicativo. Gente, eu uso aplicativo gay, tá? Não é hétero, porque eu não sou hétero. Não sei se vocês perceberam. Mas... Ai, safada. Puxa, se você não falasse... Nossa, super passabilidade hétero. Tava super machinho. Heterotop total. Heterotop total. E ele é surdo. E eu comecei a perceber por causa de alguns lances da escrita, né? E surdo de nascença e tudo. Depois ele foi me contando. Gente, eu escutei cada coisa. Um cara belíssimo, sabe? Todos os estereótipos, padrões que vocês possam imaginar de beleza. E aí, quando ele ia contar para as pessoas, ou quando ele ia para o encontro, as pessoas deixavam ele lá. Ele me contou histórias horríveis porque, para mim, eu não sei se eu cheguei num nível de desconstrução tão grande ou que eu acho necessário na humanidade, na realidade, é um detalhe, né? E as pessoas, nesse ponto que eu queria entrar, como as pessoas têm dificuldade de aceitar determinados detalhes de outras. Essa coisa que a Ana falou. Da gripe trans, entendeu? De que a gente... Eu sou a favor exatamente que todo lugar não precisasse ter um lugar especial. Eu fico fodido da cara com essa sala especial, porque o que a criança precisa? De interação e de troca. Foda-se se é positivo, se é o colégio melhor ou melhor. Então, um monte de pai e mãe que me pergunta, gente, já fica aqui, uma criança até 5, 6 anos, foda-se o colégio que ela está. Tá. O mais importante é a interação. Sim. Então, tirar a interação de crianças, né, consideradas especiais, com as crianças tidas como dentro de uma normalidade, apesar que eu não acho nada normal a infância, é você privar tanto a inclusão dessas crianças que não apresentam nenhuma deficiência de entender, de ter um amiguinho, de falar a respeito e tudo mais, como um estímulo que poderia ser muito positivo para essas outras crianças. Reforça, né? Você fica reforçando. Porque assim, tem várias questões, né, envolvidas nessa história de segregação na escola. Porque, por exemplo, tem uma conhecida minha que ela contou um episódio interessante. Porque assim, eu sou cadeirante de nascença. Mas essa moça que eu conheço, não. Ela sofreu um acidente aos 20 e poucos anos e ficou cadeirante. E o que ela fez? Ela contou, ela deu a opinião dela sobre o ponto de vista de uma pessoa que cresceu andando e, de repente, ela não é mais, né?
De repente, ela é a pessoa com deficiência. E quando ela ia na escola, existiam as classes especiais. E o que isso aconteceu? E o que isso causou de mal para ela? Quando ela se tornou uma pessoa com deficiência, ela não tinha tido nenhum convívio, nenhuma referência, nenhum nada com nenhuma pessoa com deficiência. Exatamente. Então, assim, cadê a referência, né, das pessoas? Cadê essa referência? Essa coisa, é isso que a gente precisa entender a respeito de várias questões de preconceito social. O racismo, não, desculpa, o machismo também é assim. O machismo, ele não faz mal só para a mulher, ele faz mal para os caras também. Uhum. Esse tipo de segregação com pessoas com deficiência não faz mal só para quem tem deficiência, faz mal para vocês também. Sim. Vocês vão crescer achando que ninguém pode ser diferente de vocês? E se acontece alguma coisa com vocês? Qual é a referência que vocês têm de que é possível viver daquele jeito? Nossa, perfeito, Camila. Eu acho que é bem isso. Eu até perguntei de relacionamentos em aplicativos, porque eu conheci uma pessoa, né, que não mexia, cadeirante, não mexia as pernas, Se apaixonou loucamente. Tinha uma limitação no braço. Um cara lindo, mega inteligente, sabe? A gente tinha altas discussões sobre filosofias de vida. E assim, ele trabalha, ele fazia questão de vir me buscar em casa, a gente chegou a viajar para praia e tudo, então assim, fiquei bem apaixonadinha. O sexo era muito bom, tomara que ele esteja ouvindo, eu acho que ele até corre o risco de estar ouvindo nosso podcast. Se ele estiver ouvindo, manda uma mensagem para a Tereza. Um sexo muito, muito bom. E assim, na verdade, por que eu lembrei quando você começou a falar? Porque quando eu comentava com algumas amigas, quando eu comentava com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, mas por quê? Por que você está com ele? Né? Gente, mas ele é um cara incrível, sabe? Extremamente sedutor, extremamente romântico, tudo que eu admiro numa pessoa, tá? Agora fala qual foi sua amiga que te deu apoio. Pois é, né, Ana? E assim, eram perguntas que faziam para mim do tipo, mas você gosta de viajar? Você gosta de carnaval? Você gosta de... Sim, eu não vou deixar de gostar dessas coisas, né? E assim, várias perguntas que eu tenho até, assim, tipo, vergonha, né? Da pessoa que fez a pergunta, entendeu? Ai, mas como é que vocês fazem para transar? O sexo não é espontâneo, vocês têm que se preparar para o sexo, como assim? E, enfim, coisas absurdas. Depois né? que você tem filho, o sexo também não é espontâneo. Pois é. Invasivas, né, Tereza? São questões invasivas também. Super invasivas. E as pessoas Essa é a primeira mesmo, coisa. né? As pessoas Essa é a têm primeira coisa que eu falo no meu vídeo, porque, assim, o que as pessoas acham que elas têm o direito de perguntar para uma pessoa com deficiência como ela faz sexo? Sim. Você sai perguntando isso para as outras pessoas? Não, né? Para as pessoas trans, para as pessoas gays, também tem essa, né? Não, a tal ponto de perguntar assim, mas ele tem ereção? Você consegue ter penetração? Primeiro, né? Sexo só como penetração. E segundo, exatamente essa invasão de uma privacidade que às vezes eu nem tinha essa liberdade, nem tinha essa intimidade com a pessoa está me perguntando isso, né? E quando você falou assim que realmente a gente precisa educar as outras pessoas e a convivência, ter essa representatividade, né? Ter essa convivência com outras pessoas, desde pequenininho, desde criança, eu acho que faz com que a gente pense diferente. Né? Faz com que a gente pense diferente. Como a Ana mesmo falou, e é verdade, ela foi uma das que, assim, um pouco legal. Acho que foi talvez uma das poucas pessoas que chegou para mim e falou assim, poxa, que legal, você está conhecendo uma pessoa legal, entendeu? A pessoa não se resume, não se resume a uma deficiência, né? A pessoa não se resume, não se limita a isso. Eu não estou namorando com a deficiência da pessoa,
Não, é uma característica, isso que eu tava. É que nem com viado, é a mesma coisa não, em graus diferentes, mas essa invasão, na minha opinião, né? E resumidamente, é uma característica apenas. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast, inclusive, e sempre repito que, por exemplo, se tratando da homofobia, eu acho ela tarada. Eu acho ela perversa e tarada, porque é alguém preocupado com como eu estou usando meu corpo dentro de um quarto, entende? Então, olha o grau de invasão e de... Freud tem toda a razão. E de taradice desse povo, entende? Então, que essas perguntas que a Tereza acabou citando para mim, amiga, eu também vejo como algo invasivo e tarado, entende? Porque que curiosidade é essa? E se fosse numa questão de uma falta de informação, numa questão de beleza, quero aprender, para a gente não deixar fechado que as pessoas são proibidas de perguntar. Não, não é isso que a gente está falando. Não são. Não são proibidas de perguntar, mas não leva para esse lado, entende? Não leva para esse lado maldoso até, porque dá para saber. E eu lembro bem do caso da Tereza, e assim, era uma pessoa super bacana, pelo menos, né, de tudo que ela contava, e não importava, né, porque, tipo, um relacionamento abusivo pode, desde que ele seja, não tenha nenhuma deficiência, então ele pode ser abusivo, mas um relacionamento bacana, que agrega, que né, construa e tal. Mas tem deficiência física, né? Meu Deus. Tadinho. Não, e o tal do... isso eu escuto a vida inteira, desde que eu sou pequena, né? Ai, tadinha, tão bonita. Sempre fiquei assim, ó. né? Não entendi, obrigado, mas... Eu não sei se devo te xingar, se eu devo agradecer, né? Exato. Ai, duro. Mas... E outra coisa também, né, que eu acho importante falar, que isso pelo menos eu reparo, sabe, Camila, das questões agora, até sair um pouco da sexualidade, da acessibilidade, né, de como nossos locais não são preparados. Uma vez eu fiz uma dinâmica de cadeiras, de psicodrama, Ana, por sinal, de adaptação e de a gente sentir. Gente, que difícil a rua, difícil andar dentro de um ônibus, que difícil, que impossível muitas vezes, entende? E, novamente, puxo isso para a gente, para a militância, para a gente defender e ficar de olho nessas questões também. Acessibilidade. Eu costumo falar assim, às vezes eu fico mais deprimida ou mais cansada do que eu deveria, porque fazer algumas coisas simples é bem cansativo pra gente, sabe? E assim, não é por causa... Isso eu falei também no meu canal já num vídeo recente. Não é por causa da deficiência, tá? O que torna isso tudo difícil é o meio. Não é a deficiência. O problema não sou eu, não é a minha cadeira. É o ambiente. O problema é o meio, é o ambiente, não sou eu. E eu cresci achando que o problema, na verdade, era eu, né? Então, imagina aí o que isso causou, né? E eu não pego ônibus. Eu sou uma pessoa privilegiada, que não é uma... eu moro hoje com a minha mãe, nós não somos milionários, mas também não temos uma situação de dificuldade. A gente vive num bairro legal, a minha mãe tem um carro, se eu precisar pegar um Uber, eu vou poder pegar. Eu não pego ônibus, gente. Porque, assim, é um desgaste, mas é um desgaste que não vale o dinheiro que eu vou economizar. Agora, a esmagadora maioria das pessoas com deficiência nesse país não tem as mesmas condições que eu. Não pode escolher.
E às vezes não escolhe nem a calçada que vai poder andar, né? Porque Não, o isso calçado é faz toda a insuportável. diferença. É insuportável. Em São Paulo é insuportável. O único lugar em São Paulo que dá para andar é a Paulista. O resto não dá para andar em lugar. Uhum. Eu estudei com uma amiga, ela era bem privilegiada, para falar a verdade. Daí, através dela, que a gente também, ela citava muito. A deficiência dela era visual, é visual, acho que, se eu não me engano, perdeu com 2 ou 3 anos de idade. E por ser ela uma pessoa privilegiada, ela pôde comprar, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o que faz do iPhone, o fodão também, assim, que isso eu gosto de citar, é que ele é o primeiro aparelho que veio especialmente já preparado. O Steve Wonder pediu para o Steve Jobs, ele veio preparado para deficientes visuais. Tudo do iPhone pode ser lido, entende? E já é no próprio aparelho, já vem de fábrica assim. Então, ela tinha o iPad, ela tinha o iPhone, ela tinha o iMac, todos. Nananã. Mas foi muito interessante perceber as dificuldades de alguns de compras de livros, de falta de braille, né? De alguns materiais próprios da psicologia, porque estudou comigo psicologia. E eu lembro que ela falava muito, uma coisa que foi muito marcante, é do cachorro, entende? Vocês acham que é fácil conseguir um cachorro guia, um cão guia? É caríssimo. Caríssimo. É caríssimo. É uma das melhores formas, né, para o deficiente visual se locomover e ter também certa segurança. Porém, caríssimo para uma pessoa conseguir um cão guia. Existe uma fila de espera, e eu estou falando de coisas que na época, eu estou falando de valor de R$ 10.000 no labrador, entende? Treinado. Uhum. Na época, então eu não sei quanto. Eu vou mostrar um negocinho para vocês, rapidinho. Vocês conseguem ver? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu não tenho espaço aqui. Putz, peraí. Vou baixar Depois, o tripé. como a gente está no podcast, depois você tira foto e manda pra gente. Tá. Vocês conseguem ver mais ou menos a cadeira? Uhum. Sim, Cadeira de rodas aqui? sim. 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 Vocês estão vendo alguma coisa de excepcional nela? Não. Não. Não, porque eu Ver a noto. cadeira e as rodas? Não. Isso aqui custa R$ 20.000 hoje. Caceta. Caríssimo. Gente, é muito caro, né? Esse mesmo É modelo. absurdo, Eu comprei ela é há o um tempo, custava, era mais barata. Quando minha mãe comprou para mim, essa aqui era mais barata. Hoje em dia, o modelo correspondente dela custa R$ 20.000. Por quê? Né? Por quê? Sem a almofada, tá? A almofada custa mais 3. Nossa. Você paga. Meu Deus. Eu escutava das próteses, que as próteses são caríssimas, né? Cadeiras também eu imaginava, mas não o valor de um carro. Não, Entende exato. que a gente está falando do valor de um carro, gente. Sim. Isso daí deveria ser de graça, cedida pelo governo, ainda com motor. Não, aquelas com cadeiras motor, mais então, baratas como é que é? Existem cadeiras mais baratas do que essa? Lógico que existem. Mas são cadeiras horrorosas. Entendeu? Então, assim, são enormes, a pessoa não consegue se movimentar direito, elas quebram a cada 3 meses. Aí até que ponto isso pode ser considerado barato, né? Se é um negócio que faz mal, né? Quebra o tempo inteiro. Eu já tive cadeira quando eu era mais jovem e tal, quando ainda não tinha no Brasil cadeiras mais bem feitas como essa. Eu andava... Eu hoje aqui estou em Santos, na casa da minha avó. Aqui é uma cidade que eu gosto de estar, porque eu consigo andar na rua aqui. São Paulo é mais complicado. Agora, quando eu tinha uma cadeira de menor qualidade, eu cansei eu perdi as contas de quantas vezes eu ia andar na rua e voltava sem a rodinha da frente. Caramba. Uhum. Aí você paga R$ 5.000 numa cadeira dessa, não é barato, né? Se ela quebra toda hora e te deixa na mão. Uhum. Exato.
Não, é muito caro e é isso que o Rafa falou, tipo, isso tinha que E assim, ser dado. aproveitando essa história aí que o Rafael contou, e que eu estou falando também, que não é só para pessoas com deficiência, para pessoa com deficiência física, não é só uma cadeira de rodas, são várias coisas. Já saiu um estudo falando que a vida das pessoas com deficiência é mais ou menos 3 vezes mais cara do que as pessoas sem deficiência, para viver no mesmo padrão. E a gente tem 90 e poucos % da nossa galera está desempregada. Uhum. Contrassenso, né? Não bate, né? Não bate as contas. Ou ganha aquele salário mínimo que acham que, tipo... Mercado de trabalho para pessoa com deficiência, vocês também não me façam falar sobre isso, não, que eu fico nervosa. É isso, a gente vai precisar de outro episódio para falar sobre isso. Nossa, isso é insuportável, gente, é insuportável. É insuportável. É para você ser contratado por cota, ganhar no máximo R$ 2.000, no máximo, tá? Porque na maioria das vezes é menos, e ficar lá estagnado e largado para sempre. E dane-se se você tem diploma, se você não tem, se você fala bem, se você não fala, se você fala inglês, se você não fala. A vaga para pessoa com deficiência é aquela lá. Uhum. Acho que temos, né? Acho que todo mundo aqui vai sair reflexivo hoje. Posso aproveitar o momento também? Queria aproveitar o momento também. Acho que eu cheguei a falar disso com a Ana. O Rafa mencionou essa história da pessoa com deficiência visual. Eu falei com você do uso do X, né, Ana? Uhum. Foi. Quando a gente usa o X no gênero neutro, na escrita, softwares de pessoas com deficiência visual não leem aqui. E aí a gente até começou a ver nas nossas publicações, mas acho que a gente não conseguiu tirar tudo, porque... Eu nem estava falando só por vocês, porque esse é um erro comum e porque não tem acesso mesmo a essa informação. Eu acho assim, gente, uma coisa é você não ter a informação, outra coisa é você ter e falar foda-se, né? Uhum. Uhum. A partir do momento que a pessoa tem a informação e fala foda-se, aí eu começo a ficar bravo. Uhum. Mas até esse momento é uma questão mesmo de levar a informação, porque eu acho que essa é a coisa mais importante que pessoas privilegiadas, como o meu caso, que nasci numa família privilegiada, em condições financeiras privilegiadas, com oportunidades privilegiadas, essa é a minha obrigação, é passar isso para quem não é, para quem não tem os mesmos privilégios que eu. Sim. E então, assim, é um erro comum usar o X e o arroba, né? Só que aí o que acontece? Pessoas com deficiência visual não conseguem ler, né, aquele conteúdo. Então, o ideal é o E. Uhum. Uhum. Legal. Legal. Boa dica Boa dica. para todo mundo. Boa dica. Eu tinha pensado nisso também com essa mesma amiga que a gente trocou uma ideia um dia, ela falou a respeito disso. Daí me veio na cabeça, até que nesses últimos tempos tem tido uma discussão muito forte, né, do gênero neutro. Não, gente, o X não vai rolar porque eu não vejo por que a gente colocar o X para fazer uma inclusão se você exclui outro, entende? Exato. Não há lógica nisso. Entende? Então não Sim. venha com que não vai rolar. Você tem que lembrar que a Siri vai ficar confusa na hora que for ler, entendeu? Ela vai ficar super. Então, legal ter citado isso mesmo, Camila. Estou contigo nessa. Legal. Porque eu vejo algumas pessoas e eu achei legal que quando eu conversei isso com a Ana, ela não teve, né, essa postura. Mas, assim, eu já falei disso com algumas empresas, principalmente. Mas a gente não fala com o público cego.
Não, mas a gente faz um Sim, podcast, a gente... Tipo... Não, mas nosso público-alvo não são... Você fica tranquila, a gente não tem cego aqui consumindo nosso conteúdo. Falei, Nossa. porra, vocês perguntam pra todo mundo? Exato. Tipo, Pois é. não, a minha postura foi putz. Não foi... Bem a Putz, cara não da sabia Ana. disso. Putz, cagou. Bem a tua cara. Eita, vamos mudar isso aí. Vocês têm mais alguma pergunta a respeito de sexo especificamente que vocês queiram fazer? Eu acho que não. Não. a gente já abordou várias coisas, né? Eu acho que é suficiente. Acho que, agora a gente precisa pensar, né? E obrigada, Camila. Obrigada Muito a vocês. obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Espero Obrigada a que dê super certo o canal e que arrume uma... Isso, divulgue até, por sinal, aí, gente. Pode Exato, divulgar, por favor. vamos Camila, divulgar. Teu arroba, teu canal. Além da Cadeira Oficial. O arroba no Instagram é Além da Cadeira Oficial. YouTube é youtube.com/c/Além da Cadeira. Se você pesquisar só Além da Cadeira na lupa do YouTube, já aparece. Se não me engano, é o primeiro canal que aparece. E é isso, gente. Me ajuda, porque tô precisando começar a ganhar dinheiro, porque o arroz está caro. E cadeira também é cara, cadeira né? também, né? Além da Cadeira cadeira, também. Além da cadeira. Além da cadeira, o arroz está caro. Além da cadeira, o arroz está caro. Eu tô passado, gente. Eu tô passado que uma cadeira de roda custa a mesma coisa que um Corsa. Entendi? Eu tô passado. Porque as motorizadas custam a mesma coisa que, sei lá, Um carro daqueles mais... Não, tem cadeira que custa 200, 300 pau, bicho. Nossa. Bem, Camila. Eu não sei se eu fico Mas com aí raiva ela faz massagem. Eu não sei se eu fico com raiva de quem vende. Eu não sei se eu fico com raiva de quem investe nisso e tem que ganhar dinheiro em cima. É muita gente para ter raiva. Eu quero pedir a ajuda de vocês mesmo, pessoal que está assistindo aqui, para vocês seguirem lá o Instagram, se inscreverem no meu canal. Estou precisando aumentar mesmo o engajamento, o alcance, preciso ganhar dinheiro, vou ter que aumentar a dose do remédio, porque ainda tem 2 anos de Bolsonaro para aguentar. Haja, né? O depressivo vai ter que dobrar a dose, pelo jeito eu vou ter que aguentar aqui em São Paulo o russomano também. Não, tá caindo. Tá caindo, mas vai subir de volta. Tá não caindo. Não vai. Fechou a boca. Na hora que ele abrir a boca, sobe de novo. Não vai. Ai, Camila, ó, obrigada, viu, por você ter participado. E parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu também assisti uns vídeos lá no seu Instagram. E parabéns mesmo. Obrigada por ter participado. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Beijo. Esse para mim é um tema que eu gosto muito, porque eu tenho uma prima que tem deficiência e eu vivi sempre com ela, né? Então, para mim é muito especial, assim, esse tema, porque eu acho super, assim, super importante mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigadão. Obrigado, Camila. Um beijo. Trouxe reflexões importantes. Obrigadão, viu? Um beijo. Beijo. E um beijo para todos os coletivers. Um beijo para todos os coletivers. Estamos nas principais plataformas, as que importam, entende? Inclusive nas agora. Entende? Lembrando, fazendo papel, olha, gente, o nosso amigo Bernardo não pôde estar aqui hoje, ele está doentinho. Ele está sibilando. E não é corona, está sibilando. E ele não pôde participar. Mas ele deixou um beijão para vocês. E como ele sempre fala, se for lá no Apple Music, dá estrela pra gente, gente. 5 estrelas. 5 estrelas. É uma para
cada um, senão a gente briga. A Tereza depois não sabe que vocês têm que aguentar lá no grupo. Salve pra Mas mim. eu posso estrear, certeza que uma na minha. Então, muito obrigado, ouvinte. Obrigado, Camila. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Que tenham todos um bom ano. Ou 2 anos de sobrevivência. Tchau, gente. Beijo. Beijo.